Minha filha se foi, levada por aquele terremoto repentino e inesperado. Naquele dia, tudo o que eu conseguia sentir era o tremor violento do chão. Eu a abracei com força, cantando cantigas de roda, assegurando-lhe que não tivesse medo. Eu a confortava: o papai virá nos salvar logo. Mas quando a casa em ruínas acima de nós desabou, vi com meus próprios olhos meu marido correndo em outra direção sem olhar para trás. O concreto se transformou em lama, as vigas de aço voltaram às suas estruturas e tudo foi reconstruído. Eu sobrevivi, mas minha preciosa nora se tornou apenas uma lembrança. Em um frenesi louco, confrontei meu marido, mas recebi um pedido de desculpas leve e indiferente. Desculpe, Mark Jones morreu para me salvar. Não aguentei ver sua esposa e filho morrerem na minha frente. Uma sensação esmagadora de impotência me dominou, e fiquei vagando sem rumo pela estrada. Um grande caminhão passou em alta velocidade, pondo fim à minha vida patética. Quando abri os olhos novamente, estava de volta ao meio do terremoto. Minha filha em meus braços, ainda quente ao toque. Eu a abracei com força, uma mistura da alegria de recuperar o que havia perdido e o frio de gelar os ossos dentro de mim. Mamãe, mamãe, o que há de errado? O som da voz inocente da minha filha me tirou da escuridão. A dor de ter sido esmagada pelo caminhão ainda persistia, mas lá estava ela, minha filha, diante de mim, clara como o dia. Nora? Eu não conseguia acreditar. Meu coração se apertou como se tivesse sido dominado por uma força esmagadora, a dor se espalhou até a ponta dos meus dedos. Minhas mãos trêmulas estenderam a mão para tocá-la, com medo de que fosse apenas uma ilusão. Nora encostou o rosto gentilmente em mim, o calor de sua pele me salvando do abismo gelado. Embora tivesse apenas 6 anos de idade, ela me confortou. Está tudo bem, mamãe. Eu estou aqui. Nós ficaremos bem. Eu a abracei com força. Os céus haviam me dado outra chance, uma chance de salvar meu tesouro perdido. A escada desmoronando, as montanhas desmoronando, tudo isso era um lembrete de como os seres humanos eram pequenos diante da natureza. Mas o pior ainda estava por vir. A casa precária acima de nós balançava. Eu tinha que encontrar uma saída. Apertei minhas mãos com tanta força que elas sangraram, mordendo o lábio enquanto examinava os arredores. Lentamente, com cuidado, eu me movia, guiando Nora para um espaço em forma de triângulo, usando tijolos, vigas de madeira e detritos para sustentar a estrutura em colapso. Só depois de proteger tudo é que finalmente recuperei o fôlego. Gentilmente protegi a cabeça de minha filha. Quando ela sorriu suavemente para mim, meu coração, que estava na garganta, finalmente se acalmou. As paredes desmoronadas bloquearam nossa saída, mas, felizmente, pequenos raios de luz e oxigênio se infiltraram pelas rachaduras. Peguei uma barra de ferro e comecei a bater, esperando pelos socorristas. Um pequeno buraco na parede nos permitiu ver o lado de fora. No mesmo momento que em minha vida anterior, a casa acima desabou. Segurei Nora com força, protegendo-a do perigo. Mas não consegui cobrir seus olhos a tempo. Através do buraco na parede, o olhar de Martin se encontrou com o meu. Por um breve momento, ele hesitou, mas depois correu em outra direção sem olhar para trás. Mais uma vez, ele escolheu salvar Linda e seu filho. Mas dessa vez, não gritei nem chorei como antes. Meu coração, já despedaçado pela última vida, não se comoveu mais com esse homem que abandonou a esposa e o filho. Eu me afastei da visão de sua figura em retirada e vi o rosto pálido de minha filha. Aos 6 anos de idade, ela tinha acabado de testemunhar o abandono do pai. Os olhos de Nora estavam vermelhos, seu rosto cheio de lágrimas tremia de soluços enquanto ela se enterrava em meus braços. Meu nariz formigava e fechei os olhos, com as lágrimas escorrendo incontrolavelmente pelo meu rosto. Nora, está tudo bem, não chore. Dei um tapinha gentil em suas costas.
Mamãe, por que o papai não veio nos salvar? Será que ele não nos ama? Eu não sabia como explicar assuntos adultos para ela. Tendo visto a frieza de Martim em minha vida anterior, eu não conseguia nem mesmo pronunciar aquelas palavras vazias como nenhum pai jamais deixaria de amar seu filho. Afinal de contas, nenhum pai que amasse sua filha deixaria de ir ao enterro dela para cuidar da esposa e do filho de seu assistente falecido. Olhei para Nora, engolindo a amargura em minha garganta. Nora, de agora em diante, a mamãe estará sempre com você, está bem? Nora fungou, desabafando sobre todas as queixas que havia sofrido. Papai prometeu ir à minha reunião de pais e mestres, mas em vez disso foi ver Alan Jones. Ele não passou meu 5º aniversário comigo. Ele prometeu me trazer um bolo de morango depois do trabalho, mas não trouxe. Eu tive febre, mas só a mamãe ficou comigo. Cada palavra cortava meu coração como uma lâmina. Foi meu mau julgamento que nos levou a isso, a viver como se eu fosse uma viúva por tantos anos. E minha filha crescer sem o amor de seu pai. Nora era uma criança sensível. Ela logo percebeu minha tristeza. Sua mão macia e pequena acariciou meu rosto enquanto ela engolia sua própria tristeza, forçando um sorriso brilhante. Está tudo bem, eu tenho a mamãe. Isso é o suficiente para mim. Eu não preciso mais do papai. Eu só quero a mamãe comigo. Mordi meu lábio para conter os soluços que ameaçavam escapar. Eu devia muito à minha filha, muito mesmo. Uf, uf, uf. Minhas pupilas se dilataram quando me virei surpresa. Era um cão de busca. Logo depois, chegaram os bombeiros. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Aqui. Os bombeiros afastaram as paredes quebradas e as pedras. E eu cuidadosamente entreguei minha filha a eles. Ao ver Nora dormindo tranquilamente, meu coração se encheu de calor. Desta vez, minha única família não me abandonou. Depois de sermos levados em segurança para o hospital, os médicos fizeram um curativo meticuloso em nossos ferimentos. Assim que Nora se aconchegou, fechei a porta para buscar água quente. De repente, uma figura familiar chamou minha atenção. Era meu marido, Martim. Ele estava segurando um menino de 7 anos de idade, sorrindo com carinho enquanto o garoto comia um pequeno bolo. Ao lado dele, Linda sorria, de vez em quando limpando a boca do menino com um guardanapo. Que família feliz de 3 pessoas! Foi repugnante. Fiz uma careta e peguei meu celular, tirando algumas fotos antes de desviar o olhar. Uma enfermeira, percebendo que eu não tinha nenhum homem ao meu lado, gentilmente se ofereceu para ajudar a notificar o pai da minha filha. Eu sorri, educada, mas distante. Não há necessidade. Estou viúva há anos. O rosto de Martim ficou sombrio com essas palavras. Gloria Smith, o que você quer dizer com isso? Nada, respondi sem sequer olhar para ele, revirando os olhos em um desdém evidente. Linda sempre parecia uma florzinha branca. Nesse momento, ela falou baixinho e fracamente com um tom de choro na voz. Gloria, me desculpe. Se não fosse por Martim ter salvado Alan e eu, você e Nora não teriam. Isso fez com que Martim se sentisse muito angustiado. Linda, isso não é culpa sua. Depois de confortá-la, Martim se lembrou de que tinha uma filha. Gloria, o que há de errado com Nora? Você é uma pessoa tão retrospectiva. Eu zombei sem nenhuma hesitação. Gloria, por favor, não brigue com Martim por minha causa. A culpa é toda minha. No passado, eu achava a fachada inocente e delicada de Linda totalmente repugnante. Toda vez que ela aparecia diante de mim com aquele comportamento frágil, isso inflamava meu temperamento e eu não conseguia evitar gritar e discutir. A cada vez, meu comportamento indisciplinado só fazia com que ela parecesse mais virtuosa e pura, em contraste.
Meu marido, Martin, o homem com quem eu estava legalmente casada, sempre me culpava por ser irracional e imatura. Um homem patético e uma mulher manipuladora, que piada. Não se iluda. Você não é tão importante assim. Disse eu, olhando-a de cima a baixo, com o desdém e a zombaria em meus olhos, claros como o dia. O rosto de Linda ficou pálido e depois corou de raiva. Alan, segurando o sorvete que Martin havia acabado de lhe dar, correu em direção a ela como um míssil. Sua mulher má. Não maltrate minha mãe. A chaleira em minha mão se espatifou no chão. Alan, incapaz de parar a tempo, tropeçou e caiu, espalhando o sorvete por toda a cabeça. Alan. Linda correu para ajudá-lo a se levantar, com os olhos cheios de ódio venenoso. Nossa, que criança desastrada, eu disse, fingindo surpresa, dando tapinhas no meu peito como se tivesse levado um susto. Você realmente deveria ensinar melhores maneiras a seu filho, Linda. Andar por aí desse jeito pode ser perigoso. Você? Linda apontou para mim, sem palavras de raiva. Chega! O rosto de Marty estava tenso de raiva, com as sobrancelhas franzidas. Fingiu uma percepção repentina. Oh, veja só! Você quer ter seu bolo e comê-lo também. Esquerda e direita, uma esposa, duas amantes, que charme! Senhor White, você deve saber que a dinastia que caiu há muito tempo. Glória, ele esbravejou. Tudo bem, calha a boca. Não quero mais ouvir seus latidos. Eu interrompi e disse, vamos conversar lá na frente. Depois de dizer isso, eu o ignorei e me afastei. Martin, furioso, me seguiu com suas palavras cheias de sarcasmo. Por quanto tempo você vai continuar com essa farsa? Só porque salvei Linda e o filho dela, você está fazendo birra, não é? Mark morreu para me salvar. Eu deveria ficar parado vendo a esposa e o filho dele morrerem? Mark era o assistente pessoal de Martin. 5 anos atrás, durante um acidente de carro, Mark havia protegido Martin, salvando sua vida. Desde então, Martin se esforçou ao máximo para cuidar de sua família, não apenas financeiramente, mas também emocionalmente. Ele praticamente se tornou o segundo pai de Alan, cuidando deles como se fossem sua própria família. Para quem estava de fora, eles provavelmente pareciam uma pequena família feliz de 3 pessoas. E quanto a mim? Bem, eu já era viúva há anos. Eu zombava da ideia de que, em mais alguns anos, Martin poderia muito bem estar dividindo a cama com Linda. Eu não queria ouvir mais nenhuma de suas bobagens, então o interrompi. Mas você já parou para pensar em mim e na nora? Sua bravata esvaziou-se instantaneamente, mas ele ainda enrijeceu o pescoço em defesa. Vocês dois estão bem, não estão? Eu ri amargamente. Será que esse homem era de verdade? Peguei meu celular e mostrei a ele as fotos que tinha acabado de tirar. Notícias de última hora. CEO da Forest Tech Martin abandona esposa e filho e é flagrado se envolvendo com a viúva de seu salvador. Isso é a distorção da natureza humana ou o colapso da moralidade? O que acha dessa manchete, Sr. White? Perguntei, com um brilho de diversão em meus olhos. Glória, você perdeu a cabeça. A Forest Tech está prestes a se tornar pública. Não podemos nos dar ao luxo de um escândalo como esse. Assenti com a cabeça, fingindo estar estressado. Exatamente. Então, Sr. White. White, qual é o seu plano para lidar com esse escândalo suculento? Você não gostaria de ver todo o seu trabalho duro ser desperdiçado, não é? Era uma ameaça evidente. Martin cerrou a mandíbula, com as veias inchadas pela fúria reprimida. Glória, o que você quer? Se a LPO da Forest Tech fracassar, você também não será beneficiada. É verdade que eu tinha ações da Forest Tech. Eu havia investido muito dinheiro nos primeiros dias da empresa. O fracasso da empresa era uma situação de perda para ambas as partes, mas e daí?
Eu já havia ganhado muito com os dividendos ao longo dos anos. E com a herança que meus pais me deixaram, Nora e eu poderíamos viver confortavelmente pelo resto de nossas vidas. Poupe seu fôlego, Sr. White. Se o senhor quer que eu fique quieto, então vamos seguir as regras. Pague para que o problema desapareça. Enunciei cada palavra com cuidado. Martin ficou atônito. Ele não esperava que eu fosse tão longe. Você colocou tanto coração e alma na Forest Tech quanto eu, ele murmurou incrédulo. Ele nunca imaginou que a mulher que havia lutado tão ferozmente pela Forest Tech, até mesmo bebendo até ficar doente para garantir acordos, agora ameaçaria destruí-la. E eu também nunca pensei que o garoto que um dia me abraçou, confortando-me após a morte de meus pais, prometendo que sempre o teria ao meu lado, se tornaria nada mais do que um fantasma em minhas lembranças. Seja quando ele escolheu Linda e seu filho durante o terremoto ou mesmo antes. Meus sentimentos por ela haviam sido desgastados por suas repetidas partidas e repreensões impacientes. 5% de suas ações. Vou pedir ao meu advogado que lhe envie o contrato. Não se esqueça de assinar, Sr. White. Na antiga residência da família White. Oh, meu pobre filho, que sorte terrível ter sido pego por um terremoto. Você está machucado? A mãe de Martin, com o rosto cheio de preocupação, se preocupou com ele. Ela quase desmaiou quando soube que Martin tinha estado na zona do terremoto. Agora, ao me ver calmamente tomando chá, sua raiva aumentou ainda mais. Sua mulher miserável! Desde que meu filho se casou com você, nada de bom aconteceu. Se não fosse por você tê-lo arrastado para aquela montanha para fazer caridade, ele não teria morrido no terremoto. A mãe de Martin nunca gostou de mim. Ela desprezava o fato de eu ser órfão e de não ter lhe dado um neto para dar continuidade ao nome da família. Eu amava Martin, por isso a respeitava como mãe. Agora que não me importava mais com sua aprovação, não tinha a menor intenção de me conter. Abra seus olhos, senhora. A senhora não viu as notícias? Seu filho foi fazer um trabalho de caridade, com a esposa o acompanhando. Mas acho que a senhora é cega demais para perceber. Eu perguntei sem hesitar. Você? A mãe de Martin gaguejou em fúria com a respiração ofegante. Linda correu para dar tapinhas em suas costas, oferecendo-lhe conforto. Glória, a mãe de Martin é idosa. Como você pode perturbá-la desse jeito? Disse Linda gentilmente, com o rosto cheio de desaprovação. E você, Linda, em que qualidade está falando comigo? Este é um jantar da família White. Você faz parte da família agora? Olhei para a cena à minha frente com certa diversão. Havia uma mãe amorosa e um filho filial, e havia também uma figura gentil, o que me fez parecer redundante. Linda mordeu o lábio e seus olhos se encheram de lágrimas. Sem mais nem menos, eu me tornei o vilão mais uma vez. Com certeza, as mães de Martin bateram na mesa, saindo em defesa de Linda como uma galinha protegendo seus pintinhos. Eu gosto da Linda. Ela é a esposa do benfeitor de nossa família. O que há de errado em ela estar aqui? Ela estava furiosa. Normalmente, isso teria se transformado em uma discussão completa. Mas agora eu não podia nem me dar ao trabalho de reagir. Oh, eu disse sem rodeios. A raiva da mãe de Martin voltou a ferver, presa no meio da garganta. Linda discretamente fez um sinal para o filho, que imediatamente se agarrou à mãe de Martin, sussurrando baixinho. Não fique brava, vovó. É ruim para sua saúde. A expressão da mãe de Martin se suavizou à medida que ela cuidava do menino gordinho, enchendo-o de elogios. Enquanto fazia críticas sutis à minha filha Nora, dizendo que ela era ingrata e nunca vinha me visitar. Eu sorria. Que avó maravilhosa você é. Engraçado como você não se preocupou em visitar a Nora quando ela estava no hospital em observação.
Ela nunca gostou de Nora, e eu parei de levar minha filha ao antigo lar para poupá-la dos insultos. Incapaz de vencer a discussão, a mãe de Martim passou a elogiar Linda e seu filho, ao mesmo tempo em que fazia mais críticas veladas a mim. Quanto mais ela falava, mais agitada ficava. Por fim, ela deu a mão a Alan, arrependida. Se ao menos você fosse meu neto de verdade, ela suspirou. Mamãe, Martim, que estava sentado ao lado deles como um homem invisível, de repente pareceu infeliz. Afinal de contas, suas palavras estavam um pouco próximas da verdade. Quase destruindo a fachada de apenas pagar uma dívida que ele e Linda estavam escondendo. Tomei outro gole de chá, talvez seja melhor checar, nunca se sabe. A sala entrou em um silêncio repentino e tenso. Linda, trêmula, cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar baixinho, parecendo frágil e lamentável. Glória, eu sei que você nunca gostou de mim, mas como pôde me humilhar desse jeito? Martim, eu já lhe causei problemas demais. Vou pegar o Alan e ir embora. Não vamos mais incomodá-lo. Linda, Martim a interrompeu apressadamente com sua voz suave e suplicante. Correndo e perseguindo. Será que eles realmente acham que estão presos e não têm saída? Oh, meu Deus, está ficando animado aqui dentro. A voz tinha um tom de provocação descuidado. Segui o som e me deparei com o olhar de um homem que estava na porta. Ele apareceu rapidamente. Era Daniel White, o filho ilegítimo da família White. Era um homem que parecia viver a vida sem esforço, sem ser sobrecarregado por seus muitos assuntos. Se ele não tivesse me abordado pessoalmente enquanto eu negociava com os outros acionistas da Forest Tech, eu poderia ter sido enganado por ele. Para ter adquirido todas as ações da Forest Tech, exceto as minhas e as de Martin, ele não era um homem comum. Ele era uma raposa astuta. Ainda assim, o inimigo do meu inimigo era meu amigo. O que você está fazendo aqui? O rosto da senhora White escureceu imediatamente, mas Daniel entrou como se fosse o dono do lugar. Ele cruzou as pernas preguiçosamente e começou a fumar um cigarro. Esta é uma reunião de família, certo? Se as pessoas de fora podem vir, por que eu não posso? Afinal de contas, ainda tenho o sobrenome White. Depois de dizer isso, seu olhar se desviou entre mim e Linda, sua expressão cheia de diversão. Então, quem é a verdadeira irmã em algum lugar? O aperto de mão de Martim na mão de Linda ficou visivelmente mais forte. Eles poderiam estar dispostos a continuar com essa farsa, mas eu não estava. Usando a desculpa de ir buscar Nora na escola, fui embora. Em 3 meses, a Forest Tech Technology se tornaria pública. Todos estavam esperando. Martim estava esperando. Eu estava esperando. Até Daniel e Linda estavam esperando. Parabéns, Sr. White. Este é realmente um motivo para comemorar. No banquete de comemoração da listagem pública da Forest Tech, eu me agarrei ao braço de Martim, mantendo a última aparência de decoro entre nós. Não muito longe dali, em um vestido branco simples, Linda estava sob as luzes cintilantes, parecendo completamente fora de lugar. Seu olhar estava fixo em nós, mais precisamente em Martim. Como se não existisse mais ninguém em seu mundo além dele. Curvei meus lábios em um sorriso zombeteiro e lancei a ela um olhar deliberado e provocante. O rosto de Linda empalideceu como se toda a sua força tivesse se esvaído. Pude ver as lágrimas brotando em seus olhos enquanto ela olhava para Martim por um longo momento antes de se virar para ir embora. Um movimento clássico de recuar para avançar. Comentei internamente reconhecendo sua impaciência. Afinal de contas, ser a esposa do presidente de uma empresa de capital aberto não era o que ela vinha planejando durante todos esses anos. Percebendo os pensamentos errantes de Martim, encontrei graciosamente uma desculpa para me afastar. Como esperado, Martim foi imediatamente atrás de Linda.
Observei o drama emaranhado deles à distância, ainda incapaz de compreender. Mesmo depois de todo esse tempo, eu ainda não entendia. Como a filha mais velha da família Smith, eu tinha meu orgulho. Se Martin tivesse confessado abertamente que amava Linda, eu não teria me apegado a ele. Mas eles insistiam em se esconder atrás do pretexto de pagar uma dívida de gratidão, cruzando a linha repetidas vezes. Talvez no início, Martin realmente estivesse apenas retribuindo a Mark por ter salvado sua vida. Mas depois de abandonar Nora e simplesmente se esforçar para cuidar da desamparada Linda e de seu filho, ele já havia feito sua escolha há muito tempo. Quanto a Linda, ela nunca foi de recusar os afetos de uma estrela em ascensão no mundo dos negócios. Ela pisoteou minha dignidade como sua esposa legítima e ainda teve a coragem de me acusar de ser egoísta e desconfiada. Que ridículo! Foi tudo pela emoção? Ou foi porque ele não conseguia abrir mão da riqueza da família Smith? Se você quiser as duas coisas, não terá um final feliz. Então, como eu poderia deixá-los escapar? Linda, Martin, eu os ajudarei a se tornarem o casal perfeito. Levantei minha taça de champanhe na direção de Linda e nós dois bebemos de uma só vez. Do canto, Daniel observava o desenrolar da cena com um sorriso preguiçoso, apoiando o queixo em uma das mãos. Como se estivesse completamente entretido com a visão de todos bajulando Martin. Passei por ele e sussurrei: eles estão prontos? É claro, o copo de Daniel se chocou contra o meu com um som nítido. Então, permita-me parabenizá-la antecipadamente, senhorita Smith. Eu mantive meu rosto sereno, com um sorriso educado ainda no lugar. Da mesma forma, Sr. White. O modo como enfatizei o título fez com que a raposa astuta ao meu lado sorrisse ainda mais. Afinal, estava lidando com um tigre. A suíte do terceiro andar do hotel estava lotada de pessoas, especialmente jornalistas armados com câmeras, prontos para capturar o momento. As duas pessoas na cama nem tiveram a chance de reagir antes que as luzes piscantes as cegassem. Essa seria a notícia principal. Sr. White, pode explicar seu relacionamento com a mulher ao seu lado? Sr. White, o senhor está tendo um caso extraconjugal? A senhorita Glória sabe disso? O Sr. White está abandonando sua esposa para ter uma amante? As perguntas dos repórteres se tornaram mais incisivas. As perguntas dos repórteres ficaram mais incisivas e eles estavam praticamente empurrando os microfones na cara das duas pessoas na cama. O rosto de Linda estava mortalmente pálido enquanto ela se aconchegava nos braços de Martin, soluçando baixinho. Ela queria dormir com Martin, queria se tornar a Sra. White, mas certamente não assim. White, mas certamente não assim, exposta ao mundo em um estado de nudez. Martin, ao perceber o que havia acontecido, rapidamente pegou o cobertor para cobrir os dois. Seu rosto escureceu de raiva, uma veia latejando em sua testa enquanto gotas de suor se formavam. Como? Como fui parar na cama com Linda? Ele murmurou, como se não conseguisse acreditar em si mesmo. Do meu lugar na multidão, não pude deixar de fazer uma careta. Eu só havia drogado a Linda, não você, Martin. Mas por outro lado, quem poderia resistir à tentação quando uma bela mulher estava ao seu lado? Entretanto, embora eu tivesse adulterado a bebida, era apenas algo para animar o ambiente. Se Linda não estivesse disposta, ela poderia ter resistido. Mas quando o homem e a mulher estavam ambos dispostos a participar, fiz um sinal para que Daniel limpasse a bagunça e entrei calmamente na sala. Com uma expressão de choque e desgosto enquanto eu levava a multidão para fora. Glória, eu... Martin tentou explicar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Linda, ainda agarrada a ele, tinha um lampejo de determinação e crueldade em seus olhos. Sinto muito, Glória. Sinto muito mesmo.
Seu cabelo estava desgrenhado, seus olhos inchados de tanto chorar e ela cobriu o rosto em uma demonstração de pena. Como Marty ficou triste. A culpa é toda minha. Eu estava bêbado e perdi o controle. Chega! Não quero ouvir suas desculpas, interrompeu Linter, interrompendo seu ato lamentável. Limpe-se e pense em como suprimir essas fotos escandalosas. Eu vou lidar com a bagunça que você fez. Embora a Forest Tech tivesse se tornado pública, a posição de Martin como CEO não era segura. Ele não tinha o controle majoritário da empresa, e seu papel como CEO só era possível por causa das minhas ações. Como marido e mulher, os outros acionistas fizeram vista grossa. Agora, com a explosão desse escândalo e Daniel atiçando as chamas nos bastidores, não seria fácil conter as consequências. Virei-me e saí da sala, escondendo a satisfação que sentia por trás de uma máscara de calma. Depois de me despedir dos convidados com cortesia, voltei ao saguão e encontrei Martin. Ele vestiu apressadamente um roupão de banho e agora estava olhando para a manchete do seu celular, com o rosto escurecendo a cada segundo. Olhei para as marcas de amor em seu pescoço. Meu Deus, que intensidade! Alguém me armou uma cilada. Esmagar. Seu telefone caiu no chão, quebrando-se em pedaços. Como o cérebro por trás da armadilha, não senti a menor culpa. Tive até a audácia de repreendê-lo. A Forest Tech acabou de se tornar pública. Você não sabe quantas pessoas estão de olho em você? Você fez muitos inimigos no mundo dos negócios. O arrependimento e a frustração transpareceram em seu rosto, mas ao ver Linda tropeçar atrás dele, ele rapidamente controlou suas emoções e a confortou. Isso era de fato amor verdadeiro. Observei a cena se desenrolar sem expressão. Se era amor verdadeiro, então isso tornava as coisas mais fáceis. Há um jeito. Minhas palavras interromperam um momento de afeto deles, e Marty olhou para mim, surpreso. Que maneira! Talvez pelo fato de eu, a esposa legítima, ainda estar ali, ele pareceu um pouco culpado. Divórcio. As duas simples palavras causaram choque e alegria. Marty estava chocado, enquanto Linda estava, sem dúvida, encantada. Não perdi a alegria e a provocação em seus olhos. Mas eu continuava sem expressão, quase indiferente. As amantes de hoje em dia. Que surpresa! Linda desempenhou muito bem seu papel de duas caras. Glória, você não precisa brigar com Martin por minha causa. Estávamos bêbados, só isso. Foi só um mal-entendido. Um mal-entendido? Quase não consegui conter o riso. Diz o ditado, sem vergonhice é invencibilidade, e Linda era claramente mestre nisso. Fiz um gesto para dar um tempo. Você pode gostar de homens casados, mas, quanto a mim, evito qualquer coisa que já tenha sido contaminada. Glória! Martin está é a melhor solução. Tirei alguns papéis da minha bolsa e os entreguei a ele. Acabei de mandar entregá-los. Documentos de divórcio e um acordo de herança. Nós nos divorciamos agora, anunciamos publicamente que já estamos divorciados há algum tempo e então, você e Linda estarão livres para namorar. Dessa forma, os rumores sobre o caso de vocês se dissiparão naturalmente. Quanto à herança, considere-a como uma compensação para a nora. O documento de herança afirmava que em caso de acidente ou morte natural de Martin, independentemente de quantas esposas ou filhos ele tivesse mais tarde, todos os seus bens pertenceriam à sua filha biológica, Nora White. Não, Linda finalmente abandonou sua fachada doce e inocente, entrando em pânico. Mesmo antes de Martin ter a chance de responder, a amante já estava perdendo a calma. E por que ela não perderia? Ela vinha planejando há anos, esperando ter uma vida de luxo para ela e seu precioso filho Alan. Esse documento de herança destruiu todos os seus sonhos. Observei a cena com frieza.
Tudo que pertencia a mim e à minha filha, eu não permitiria que eles ficassem com um único centavo. Martin, você realmente vai deixar tudo para o Alan? Nora é sua carne e sangue, enquanto esse rapaz não tem nenhuma relação com você. Eu acrescentei um pouco mais de veneno. Mas essa era a minha condição para assinar os papéis do divórcio. Se ele quisesse resolver essa bagunça, não teria outra escolha a não ser concordar. Achei que esse tolo ainda acreditava que ele e Linda estavam apaixonados e não se importavam com coisas materiais. Ele estava completamente alheio ao fato de que o rosto de Linda havia escurecido. Mas isso ainda não havia terminado. O acordo de herança era apenas o começo. Martin e sua amante ainda não tinham ficado sem um tostão. Senhorita Smith, você realmente concorda em transferir essas ações para mim? Daniel sorriu, mas havia um traço de irritação em seus olhos. Ele era uma raposa astuta. Ele nunca confiava em ninguém, especialmente em alguém como eu, que havia amado Martin por tantos anos. Mas essa cautela era exatamente o que eu precisava em um parceiro de negócios. Como diz o ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Levantei um dedo. Tenho apenas uma condição. Assim que o negócio for fechado, metade de suas ações na Forest Tech deve ser transferida para minha filha. Metade das ações, não é pouca coisa para um empresário. Era o mesmo que cortar um membro. Mas eu sabia que Daniel concordaria. As ações que eu possuía, somadas às que ele vinha adquirindo secretamente de outros acionistas ao longo dos anos. Mais uma pequena porcentagem de ações dispersas e os 5% que Martin havia transferido anteriormente. Isso era suficiente para que Daniel assumisse o controle da Forest Tech. Muito antes do terremoto, eu já havia detectado alguém comprando ações secretamente. Eu tinha a intenção de contar ao Martin, mas o destino interveio com o terremoto e minha experiência na vida passada me fez desistir completamente dele. Os 5% que mantive foram cuidadosamente calculados, e agora parecia que estavam certos. É um prazer fazer negócios com você, senhorita Smith. Daniel assinou seu nome e estendeu a mão. E Shaw a pegou. Da mesma forma, Sr. White. Daniel era um parceiro confiável, mas um adversário implacável que não deixaria passar até que ele tivesse arrancado um pedaço de seus oponentes. Seu rancor contra a família White era profundo. Anos atrás, o pai de Martin fingiu ser solteiro e enganou a mãe de Daniel. Quando ela descobriu, a dor e o sofrimento foram indescritíveis, mas ela nunca fez uma cena. Ela carregou o fardo da vergonha, desistiu de sua carreira e deixou Bay City. Infelizmente, a família White ainda não havia terminado com ela. A velha Madame White enviou pessoas à cidade natal da mãe de Daniel para manchar sua reputação, destruir sua carreira e, por fim, levar sua mãe ao suicídio. Durante anos, Daniel desempenhou o papel de um playboy despreocupado, misturando-se com a família White, enquanto nutria um ódio que nunca havia se dissipado. Agora que tinha o poder de desafiá-los, ele não perderia uma única chance de derrubar a família White. Assistir à destruição mútua seria um espetáculo e tanto. E eu planejei levar minha filha para bem longe do caos e curtir umas férias no exterior. Antes de partir, até presenteei Martin com um obrigado de despedida por todas as suas boas ações ao longo dos anos. Compilei todas as fotos provocantes que Linda havia me enviado ao longo dos anos em um arquivo zip e o encaminhei a Daniel. Havia fotos de Martin desmaiando de bêbado na casa de Linda, jantares românticos à luz de velas no Dia dos Namorados, e viagens a parques de diversões onde eles posavam como uma família feliz. Linda provavelmente nunca sonhou que as facas que ela usou para me atormentar por muito tempo voltariam um dia para apunhalá-la. Daniel sabia exatamente como usar essas fotos. Afinal de contas, o que o setor pensaria do grande CEO White,
que acabará de declarar que estava em um novo relacionamento, apenas para ser exposto por ter se envolvido com Linda por 5 anos? Mas isso não era da minha conta. Desde que minha preciosa filha Nora não precisasse mais sofrer por causa de seu pai inútil, eu ficaria mais do que feliz em ver esse fogo queimar. 2 anos depois, tudo havia sido reiniciado. A Forest Tech mudou de mãos e Daniel se tornou legítimo CEO. O antigo CEO, Martin, havia sido esquecido há muito tempo. Porque agora ele ostentava um belo par de pulseiras de prata. Afinal, a verdadeira guerra comercial geralmente terminava em ruína total. Não me surpreendeu o fato de Martin ter sido incriminado e preso. Quanto a Linda e seu filho, eles fugiram quando perceberam que não havia mais dinheiro a ser obtido de Martin. Eu tinha que admitir que Daniel tinha sido um ótimo parceiro. Ele até fez questão de me atualizar, por meio de seu pessoal, sobre o que aconteceu com Linda depois que aterrissei do meu voo. A trepadeira parasita, antes nutrida pela riqueza de Martin, não poderia suportar uma vida de pobreza. Especialmente porque ela tinha uma criança a tiracolo. Sem alguém para protegê-la, sua atitude frágil e inocente anterior havia perdido todo o seu poder. Fosse pela dura realidade da vida em um aluguel barato ou pela vergonha pública de aparecer nas manchetes, Linda acabou fugindo com outro homem. Ela até abandonou seu próprio filho. Alan, agora em um orfanato, não era mais o pequeno tirano que costumava ser. Sem sua mãe ou Martin para protegê-lo, ele foi intimidado por outras crianças. Agora, ele só nutria ressentimento pela mãe, convencido de que ela o havia deixado para trás para viver uma boa vida. De acordo com as fontes de Daniel, o homem com quem Linda fugiu acabou se revelando uma fraude e chegou a abusar dela. O sonho de Linda de se tornar uma dona de casa rica nunca se tornaria realidade. Fiquei olhando para as informações do relatório por um momento perdido em pensamentos. Mãe, o que há de errado com você? Nora puxou minha manga com a voz cheia de preocupação. Dei um tapinha na cabeça dela e balancei a cabeça com um sorriso. Estou bem, querida. Só estou me sentindo um pouco emotiva. Olhando para o rosto inocente de minha filha, não pude deixar de sorrir. Ainda bem que tenho você, Nora. Ao compreender, ela acenou com a cabeça em sinal de determinação. Eu a protegerei, mamãe. Meu coração se encheu de afeto enquanto eu ria. Graças a Deus, tive uma segunda chance.